Olá! Hoje, o Showcast Perguntas. A gente vai começar com uma que, só para a gente pegar o gostinho. A pessoa perguntou alguma coisa sobre o observador e misturou com julgador. E aí? Observador e julgador é a mesma coisa? Não faz parte da pergunta, mas estava incluído na pergunta. Isso é um tema muito interessante, porque algumas pessoas confundem. Né, Champac? Será que é interessante a gente começar por essa? Interessante. É. Quer que eu leia a pergunta? Sim. Tá. Trazer o observador para o presente seria trazer o verificador, julgador para o estado presente? É. Então, essa história é uma pergunta importante. Eu acho que a pessoa que perguntou realmente ela tem essa pergunta dentro dela, mas eu acho estranha a pergunta, porque trazer o observador para o presente. Não, o observador sempre está no presente, né? O que eu quero dizer é que, na verdade, seria ser o observador, né? Porque é quase que sinônimo, o observador já é presente, na minha concepção, eu não sei como é para você, mas o observador, ele observa o quê? A realidade, né? O observador não é o divagador, não é o viajandão, o observador é aquele que observa o que está acontecendo, então isso já é presença em si. Então, me parece uma confusão conceitual essa. E ela pergunta se isso seria trazer o verificador e o julgador, né? Você pode falar de novo a pergunta, Champagne? A pergunta é: trazer o observador para o presente seria trazer o verificador, julgador para o estado presente? Tá. Então, o julgador, ele não é o observador. Aí que está a confusão, né? Por exemplo, eu estou observando você. Se eu entrar em julgamento, eu não estou no observador, né? Eu estou no pensamento. O julgador é aquele que pensa sobre o que está acontecendo, que implica em comparações, em lembranças passadas, em critérios mentais, avaliações. Então, eu não vejo o julgador associado ao observador, ele é o oposto. Às vezes, a gente está no presente e entra no julgador. Isso significa eu sair do observador, né? Na minha linguagem, eu estou no modo percebendo, aí depois eu escorrego para o modo ruminando. Então, o julgador faz parte do modo ruminando. E essa é uma grande coisa para a gente entender, e para eu entender. Quando eu estou julgando, julgamento mesmo, eu acho que eu estou fazendo coisas grandiosas, avaliações importantes, mas na verdade eu estou na mente. Eu não estou no silêncio. Eu não estou na percepção apenas. Eu estou associando a percepção a julgamentos. E essa distinção é muito importante. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Para mim é uma pergunta complexa e difícil de elaborar. Você tem alguma coisa a comentar, Champagne? Sim, Nissargan, eu vejo o seguinte: é porque a palavra observador ela pode ser entendida de maneiras diferentes, né? Se você procurar, talvez, no dicionário, aí a pessoa talvez faça confusão por isso. Dentro desse ponto de vista que a gente tem abordado, né, inspirado no que o Osho nos diz, né, o observador não é uma função mental, Exatamente. não é o pensamento a respeito. Exatamente. Assim, numa comparação assim, a grosso modo, né? Eu posso estar aqui agora e estar totalmente inconsciente do meu pé, da minha perna. Então, agora a perna, ela está ali, o pé está ali. Eu é que não estou consciente dele. E eu sinto que a história do observador é eu trazer consciência
para esse observador que está aqui. Mas eu Já posso está. estar dormindo, eu posso estar sonolento, eu posso estar inconsciente, eu posso estar tocando a vida de uma maneira que eu estou o tempo todo com a cabeça cheia de pensamento, né? Com julgamento, com verificador, com tudo isso, mas não me dou conta dessa minha condição pré-julgamento, quer dizer, antes de estar julgando, que é essa possibilidade que eu tenho de observar, que seria talvez metaforicamente eu dar um passo atrás e ver o que está acontecendo, né? Ver inclusive o fluxo de pensamento, sentir e perceber esse fluxo de pensamento. Então, nessa hora, eu estou no observador, né? Isso. Acho que a tua distinção foi extraordinária, porque linguisticamente você pode confundir, mas a nossa linguagem do Osho inspirada é exatamente o que você falou, né? Agora, como nós estamos falando de linguagem, é uma coisa individual. Então, quem fez a pergunta tem um significado. Por exemplo, verificador, para mim, é uma palavra importante. Para mim, é uma palavra importante que eu acho que não é o mesmo significado que ela deu e talvez não seja o mesmo significado para você. Verificador é aquele que eu verifico se eu estou no observador. Quer dizer, eu verifico se eu estou atentivo agora. Eu verifico se eu estou presente agora. Eu verifico se a consciência está em algum ponto atenta ao momento. Esse verificador, para mim, é fundamental. Para mim. Porque quando eu me proponho a verificar, eu entro. É automático. Uma vez que eu verifico, eu estou presente agora, eu fico. Antes de eu verificar, eu não estava. Eu estava no automático, eu estava na ausência. Não havia aquela chama de consciência observando. Então, para mim, verificador não tem nada a ver com julgador. E para mim, o verificador é o gatilho, que é o gatilho, é a despedida da ausência, pelo menos momentaneamente, e a entrada na presença. É justamente quando eu me lembro de verificar, parece que quando eu me lembro de verificar, é porque a presença, o observador já deu as caras. Aí ele deu as carinhas, eu pego o gancho, aí ele entra com mais espaço. Então é uma coisa, é linguagem, né? Mas para mim é fundamental. Eu acho que essa é uma dica. Em vez de eu me propor, esteja presente, eu me proponho, verifique se eu estou presente. Olha a diferença. Esteja no aqui e agora é uma coisa. Verifique se você está no aqui e agora é outra coisa. A outra é quase que um comando, uma autoridade, às vezes até agressiva, uma obrigação, né? Uma coisa que tem cobrança mesmo. E a verificação não. Tranco só verifica. Mas uma vez que eu verifique, eu acabo entrando. É mais feminino. É um convite delicado. E é um convite que funciona. E eu dou a sugestão para você, para quem está ouvindo, seja lá, quem não faz esse tipo de entrada na presença através da verificação, através da pergunta, através do será que eu estou? Estou ou não estou? Experimenta isso e vê a diferença que isso faz. Aí, quando você verifica, normalmente você está, mas há necessidade, eu acho, no começo, de você se familiarizar com essa verificação, né? Eu verifico, opa, eu estou. Então, eu verifico que eu estou, mas aí eu vou criando confiança. Eu estou mesmo. Enquanto no começo essa confiança, será que eu estou? Será que eu não estou? Aí entra a cabeça, aí você fala, pô, eu estou. Você vai cada vez criando mais confiança nisso através da verificação. E vai ficando cada vez mais fácil você estar. O meu trabalho principal é de ampliar as verificações, falando de mim. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Champar. Acho que você completou bem. E essas palavras são palavras-chave, né? A verdade é que a gente se comunica
até com a gente mesmo usando palavras, né? Então existem palavras que são palavras-chave, né? Essa É, verificar, né? isso, Perceber, né? e, Tem palavras que são chaves, que são importantes, é. né? E às vezes a pessoa está empacada porque ela está usando uma palavra que não sensibiliza o seu íntimo. E às vezes ela tem Exatamente. uma palavra que sensibiliza o íntimo, mas ela não se deu o trabalho de encontrar, porque ela está repetindo uma palavra que foi dita por fulano de tal, pelo mestre tal, mas que não ressoa. Por exemplo, para mim, a palavra que o Osho mais usa é testemunhar. Intelectualmente, eu acho a palavra perfeita. Ela é perfeita. Ela é mais perfeita do que qualquer outra. Mas ela não ressoa em mim. Ela não me sensibiliza. Aí eu tive que procurar outra palavra que seria um sinônimo, praticamente um sinônimo. E aí sim a coisa flui. Então é um convite mesmo de cada um ser o pesquisador. O Osho Ah, me cita. Eu, felizmente, peguei esse estímulo do Osho. Se vira, meu. Você é o mestre de você mesmo, né? Descubra, não seja um papagaio, não fica repetindo, não fale da boca para fora, fale da sua experiência. Se não bate em você, não fale. Descubra o seu jeito. E é assim que eu vou. Se você não tem mais nada sobre essa, você vai fazer aquela pergunta vão, do oceano, Champagne? eu vou entrar nela agora. Então tem que dar um parênteses, né? Você quer explicar? Ela é meio longa, né? Ela porque ela usa aí uma metáfora, né? Uma metáfora a respeito de oceano, né? Quando você entrar no oceano, você está de frente para o oceano. Quer dizer, logicamente, não está imaginando que o camarada foi na praia e que vai dar um mergulho, né, no mar. Logicamente, não é isso, né? É uma metáfora que o Osho usa, né? O Uhum. oceano é aquela história quando, por exemplo, o rio ele tem uma identidade, ele tem um formato, ele tem uma margem, que é o nosso ego, que é nós aqui. Aí, de repente, ele chega no oceano que não tem margem, é uma amplidão, que seria o equivalente à iluminação, né? Que ele perde a Uhum. identidade como personalidade e passa a se fundir com algo bem maior. E esse é o símbolo do oceano, né? Acho que agora dá para você ler, não sei se já foi o Uhum. suficiente a nossa explicação. Não, eu acho que dá para a gente até situar o que é a pergunta e a gente se situar dentro dessa pergunta para a gente responder, né? É, A pergunta é: o que fazer quando estamos de frente para o oceano? Como pular nele? Sendo que você não consegue mais voltar atrás, mas por algum motivo não consegue pular também. A única opção é só esperar algo te dar esse empurrão. Essa espera, por vezes, é angustiante. O que é se dissolver no oceano? Como é você não ser quem você sempre acreditou ser? Todos os muros sendo derrubados, para mim, à primeira vista, parece ser uma experiência muito dolorida e libertadora. Eu acho que tem muita coisa dentro dessa pergunta, né, Unisarcan? E a primeira coisa que eu gostaria de falar, até antes de você fazer seu comentário, é assim, é deixar bem claro que assim, bom, nós não somos iluminados, né? A gente não está aqui para mostrar qual é o caminho que a pessoa deve seguir. Ao contrário, a gente está aqui compartilhando experimentos e vivências que a gente teve, né? A partir de muitos toques, a partir de muita inspiração na mensagem do Osho, a gente traz a nossa experiência e a gente convida as pessoas a terem suas próprias experiências. Alguma coisa que para mim foi significativo, que eu experienciei, pode não ser interessante, pode não bater com a realidade da vida de cada um, a sua e outras pessoas que estão assistindo a gente. Né? Então, eu acho que assim, a gente traz essa, esse compartilhar da nossa história, da nossa experiência.
de como é que foi em cima de questões que pessoas, de repente, estão vivendo e estão apresentando para a gente, né? Aham. Beleza, uma introdução Você quer importante. falar agora? Quero. Olha, essa pergunta, ela, ela tem duas possibilidades. Ela pode surgir de uma pessoa que está vivendo isso. Ela está diante do oceano, então ela está insegura, ela está confusa. Ela não sabe. Então, é um momento de salto, né? Eu imagino que é um momento delicado de fato. Esse, você está diante do oceano. O rio já chegou no oceano. Ele está naquele ponto. A gota d'água já chegou lá. E agora, né? E o pavor de entrar no oceano e se dissolver como uma entidade separada. Agora, essa pergunta ela pode vir de meramente um conceito, porque ela ouviu o Osho falar e ela começa a elaborar a respeito. Eu acho que é totalmente inútil uma pergunta dessa vinda de um conceito que o Osho falou, bacana, eu entendo, é libertador, mas dá medo, o que fazer, eu espero, alguém me empurra. Isso tudo é perda de tempo, na minha visão, porque a pessoa está no processo de percurso, a água ainda está correndo no oceano, ela está perdendo a presença deste momento para ficar elaborando o que vai ser amanhã ou daqui a 200 vidas. E isso não vai ajudar em nada, eu acho. Não vai ajudar em nada, vai atrapalhar. Ela vai fazer com que a água entre numa poça e fica circulando sem se mexer. Vai interromper o fluxo do rio. Então, são duas possibilidades. Ou ela está diante do oceano de fato, ou ela está apenas elaborando intelectualmente. Nós, eu e você, não estamos nessa experiência de estar diante do oceano nesse momento crítico em que a gente sente que está por um triz, né? Eu não estou nesse momento. Então, eu não posso falar nada. Né? O que rola? Eu posso apenas imaginar alguma coisa. Eu tenho a impressão que quando a pessoa está nesse ponto, ela pode ficar titubeante, mas ela já sabe a resposta, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que quem formulou a pergunta está só no intelecto. Eu não tenho certeza. Mas é, quem está diante do oceano já tem a resposta. O medo existe, a insegurança existe. Mas a única maneira é ele sair da mente que fica questionando isso. A única maneira é ele chamar a presença para aquele momento. Ele perceber que a mente está apavorada e ele traz de volta. Opa, esse momento aqui agora. Vai ser conflitante? Vai. Mas a resposta já é essa, não tem outra resposta. E quem está nesse ponto já sabe a resposta, então não precisa perguntar. Eu acho, pelo menos, mas isso é suposição minha. Porque a gente vai aprendendo ao longo da caminhada que a resposta é sempre esteja presente. Por que a resposta vai ser diferente quando eu estiver em frente do oceano? Esse é o auge de eu caprichar na resposta que eu aprendi ao longo da jornada. Então, a resposta para mim seria essa. Agora, tem um aspecto aí que eu queria elaborar sobre perguntas intelectuais, mas completa aí, Champac, depois a gente volta nesse ponto que eu queria falar. Unisargan, eu acho que se, quer dizer, dentro desse conceito, né, de oceano, essa metáfora a respeito do oceano, quer dizer, a pessoa que teria chegado até, né, estar de frente para o oceano, é porque já fez toda uma caminhada atrás, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que nem cabe. Eu acho que a pessoa simplesmente ela mergulha, porque toda a caminhada dela que possibilitou ela chegar até esse ponto é de tal forma forte
né? Eu acho que é uma experiência assim tão imensa que eu assim eu não consigo imaginar como que é, porque não é a minha experiência, né? Eu não estou de frente para o oceano, para a iluminação, né? Então acho que não. Agora eu poderia talvez a pessoa esteja usando essa metáfora, talvez assim numa dimensão bem pequena, para se referir a outras situações, que aí eu posso falar, por exemplo, de situações que eu passei e que me levou a abrir certas portas na minha vida, certo? Então, assim, que levou a um determinado momento, que, vamos supor, uma hora que eu saí do casamento, né? Então, foi assim, alguma cara, não tem jeito. Porque, assim, ou eu vou negar todos os passos que eu dei até aqui, ou então, cara, qual é o sentido de eu ter feito essa caminhada até chegar nessa porta que está aqui na minha frente? Sim, A única coisa que eu posso fazer agora é abrir essa porta e entrar, é. né? Mas aí já não é a metáfora de oceano, de iluminação, nem nada. São pequenos, acho que são pequenos saltos, pequenos desafios na vida, né? Aham. E acho que pode, numa hora dessa, vir alguma insegurança de você Sim, falar eu não vou, isso. porque você, naquela hora, você está rompendo com Aham. um padrão anterior, Isso. né? E aí eu não acho nem que é como ele coloca na pergunta, como é você não ser quem você sempre acreditou ser? Não, eu acho que é um sentimento de libertação, porque você chegou num ponto que você fala, cara, aquele papel que eu estava assumindo não tem nada a ver mais. Eu vou Uhum. abrir essa porta e acabou. Aham. Então é uma coisa de sensação de liberdade, É. né? Mas Mas tem assim, mas tem esses passos segurança. pequenos, né? Sim, eu acho que Tem perfeito. segurança. Tem segurança, porque você Né? não sabe o que é, né? A gente está tão acostumado Isso. a viver no padrão quadrado, falso, representando, estando numa atitude esperada, socialmente aceita, aparentemente segura, e você fazer uma coisa que é coerente com o que a tua voz fala, com o que você sente. Nós não estamos acostumados a isso, né? Então você não sabe mesmo que consequências isso vai trazer. Então é inseguro. Agora, se a pessoa prossegue como estava, aí vai ser, ele já sabe que vai ser uma Uhum. desgraça. O que que a pessoa Exatamente. não sabe é se vai ser uma desgraça maior ou não, se ela usasse ela mesma, né? Ou fluir de acordo com a sua verdade interna, né? Mas eu sinto assim, à medida que a gente vai caminhando e vai dando esses pequenos saltos, eu pelo menos vou sentindo cada vez mais confiança, sabe? Uhum. E aí, porque as respostas são claras das consequências dessas ousadias. A próxima eu vou com Uhum. mais confiança, a próxima com É. mais ainda. E aí é o processo, aí que vem aquilo que você falou. Depois desse acúmulo de tantas experiências, fica mais fácil mergulhar na experiência final, né? Que seria o oceano de verdade que Uhum. a gente tinha falado. Mas mesmo Uhum. assim, eu ainda acho que dá para ter insegurança. Mas a pessoa já está com Uhum. uma bagagem melhor, né? É. Uhum. É legal você ter falado sobre essa mini. Talvez ele estivesse falando de pequenas coisas, mas mesmo se ele não estivesse falando, vale a pena. Valeu a Uhum. pena você ter lembrado. Então a gente não sei se a gente respondeu a pessoa, né? Mas porque não é a nossa experiência, mas eu acho que valeu as nossas pontuações do que é intelectual, do que é vivencial, do acúmulo de experiências que torna a gente mais hábil para uma próxima experiência. Agora, eu sinto assim uma coisa que eu queria falar. Existem duas categorias de perguntas, né, que a gente já elaborou aqui. Uma é alguém que está vivendo, ela está num conflito, talvez esteja confusão conceitual, mas são perguntas reais. E outra é alguém que não está, que levanta uma pergunta que não tem nada a ver com a experiência dela, nem como meditador, nem como buscador, não é experiência, é uma elaboração mental. Eu acho que não é o caso dessa pessoa especificamente. Eu acho que, não sei. Mas às vezes a pessoa ela quer.
aparentar um intelectualismo superior. Aí busca uma pergunta maravilhosa, cata a pergunta, mas isso não, sabe, eu acho que a gente ficar alimentando isso não é legal. Pode servir Uhum. vivencialmente para outras pessoas. E às vezes a gente pega uma pergunta meramente intelectual, que a gente sente que veio do intelecto, e responde, mas não para a pessoa, porque ela tem um Uhum. potencial de transmitir vivências para outras pessoas. Mas existe o perigo. A gente está alimentando um processo de perguntas intelectuais que não vem da experiência, que não vem da dúvida real, né? E aí ela reforça esse intelectualismo. Então, é uma posição delicada nossa, e difícil a gente julgar também. Mas, às vezes, a gente vai percebendo, né? A gente vai percebendo que a coisa é meramente intelectual. Então, é um alerta aí, né? Não Eu sei. acho, Nisargan, que assim, às vezes pode acontecer, assim, a pessoa lê um determinado texto do Osho, um livro do Osho, acha aquilo fantástico, mas aquilo está distante da vida que a pessoa leva. A realidade minha é uma. O que eu vivo no meu dia a dia é uma coisa. Eu leio o texto do Osho e falo, mas que coisa maravilhosa isso, mas não é minha realidade. Então, eu não estou num processo de transformação, não estou num processo de desafios, não. Eu estou simplesmente analisando aquilo que o Osho diz e faço questionamentos. Mas como isso pode gerar aquilo e aquilo? E se a pessoa estiver nessa situação, o que, que vai acontecer? Então, acontece, e é como você disse, né? Aí é totalmente teórica a pergunta da pessoa, que não reflete aquilo que ela está vivendo. É diferente de alguém que entrou num processo de meditação e tá passando por desafios, por, por Dúvida. questionamentos, por dúvidas. Né? Então a pessoa fala, cara, eu estou com alguma coisa que está me angustiando e eu quero colocar isso para fora em forma de uma pergunta, porque de repente, alguém que já teve alguma experiência a mais nesse caminho pode me dizer e me trazer alguma luz. Né? É É. diferente daquele outro que simplesmente leu e fez uma reflexão teórica. Né? E às vezes a pergunta teórica não é nem através de leitura. A pessoa para e começa a elaborar, elaborar, procurar, até achar uma coisa aparentemente Uhum. inteligente, e aí formula É, aquilo, mas isso. que nem É. veio de uma leitura. A nossa ideia não é uma crítica, pelo menos assim, a ideia não é crítica, é só um alerta, porque isso não vai levar a nada. Isso É. vai fazer com que a pessoa fique mais na mente ainda. E se a gente for, eu e você, tivermos para ficar fazendo o showcast, para levar as pessoas mais na mente ainda, é melhor a gente parar com os showcast, né? Porque essa não é a ideia, né? Uhum. Então, a ideia É. é experienciar, é vivenciar, é pôr em prática, é sair do palavreado externo, entrar na experiência, é falar a partir da É um alma. convite, né? É um Oi? convite, né? É um É um convite. convite. É um É um convite. convite. E Essa se o aqui, nosso convite não. E se a gente não tiver convidando legal, então não faz sentido, né? é. É porque para a gente já chegou a perceber, né? Eu acho que eu e você, Champac, nós tivemos um passado, não que nós não sejamos ainda, mas nós tivemos um passado muito intelectual. Eu tive Uhum. um passado muito Eu intelectual. também. E que não me levou a nada, né? E a coisa foi se transformando à medida que foi se dissolvendo esse intelectualismo, né? E ainda está no processo. Por isso que, Uhum. para mim, me pega, né? A coisa Uhum. intelectual, eu já sei que não vai dar em nada. E a gente quer. Eu demorei décadas. Porque quando você está só no intelecto, você não progride. Talvez você progrida um pouquinho, mas vai Uhum. muito aqui, né? Fica assim na mesma. Quando você sai do intelecto, a gente já percebe. Por que a gente percebe? Porque as nossas reações são outras. A nossa maneira de lidar com as situações são outras. Aí sim, né, tem diferença, faz diferença.
Não é a mesma coisa. Às vezes o cara fica repetindo. Eu tenho um cara, eu conheço um cara, e aí acho que todo mundo conhece, talvez muita gente é isso. Ele fica falando de coisas, ele é espírita, né? Ele fica falando, parece que ele está de bem com Jesus, sabe? Um cara cristão, um cara bondoso, um cara. Tudo de bom. Vai ver a vida dele. Vai ver a vida dele. Nada a ver. E isso é um problema. Champac, por mim tá bom nesse assunto. É, eu acho assim, até porque eu acho que dentro disso que você falou, eu acho que em termos de alerta e em termos até de depoimento pessoal, né? Como você falou, a gente ficou muito tempo no intelectual e tudo, e você sabe como que é dinâmica de grupo, né? Não de grupo de trabalho, nem grupo de estudo, nem grupo de crescimento, mas de grupo. Tá? O adolescente, quando ele entra para o grupo, aí o grupo tem um padrão de comportamento, Claro, qual claro. é a linguagem que se fala. Então, Exato. assim, não é questão assim, um reconhecimento. A partir do momento que eu me tornei sannyasi, comecei a fazer parte da família Sânias, do Aham. grupo Sânias. Então, era assim, era a roupa que você usava, as palavras que você usava, entendeu? E eu sinto que é uma coisa que às vezes tem essa cobrança ainda das pessoas esperarem, como você, um sannyasi do Osho, você está falando isso ou aquilo. Como você, sendo um sannyasi do Osho, você faz isso e aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que existe uma coisa que é colocada como grupo, sabe? Como grupo. Eu digo assim, eu vivi bastante isso. Eu vivi Legal. bastante isso. Entendeu? Você muda as roupas que você. Não estou nem dizendo a época de se usar vermelho, cor laranja, nada disso. As roupas suas têm que ser aquela roupa, você não pode usar mais isso. O tipo de sapato, o jeito de você comportar, o jeito de você parar de cortar cabelo, deixar de fazer barba. Tem a porção de coisa que faz parte do grupo. Aí você é aceito no grupo, senão você seria meio careta, né? Alguma coisa, você está meio enquadrado, você É. faz parte do sistema, você não está. Né? Então, isso é uma questão que eu acho que faz parte desse amadurecimento, de sair não só a questão intelectual, que é Sim, assim, o discurso que você tem que repetir, as sim. palavras que você tem que falar, quase que você tem que decorar coisas do Osho para poder usar aquelas mesmas palavras, porque Aham. você não pode usar as palavras suas. É, Você tem que seguir. Poxa, não, pô, você como sannyasi, como é possível é. isso? Quer dizer, existe uma cobrança, um, um cerceamento assim das suas ações, senão você está É. fora do grupo. É. Né? E isso não é uma coisa que veio do Osho, muito pelo contrário. É, Muito pelo contrário. Mas é uma coisa introjetada já, né? Porque quando a é, gente conhece o Osho, ele propõe uma outra direção, um outro caminho, mas nós temos um baú de coisa dentro. Esse baú de coisa dentro não esvazia de cara, né? E eu acho que você abordou um tema assim que, sabe, estava em pauta para mim hoje. Estava em pauta para mim hoje, de justamente essa questão de você moldar as suas atitudes e o seu comportamento para o que é esperado, ou o que você acha que é esperado. Então, por exemplo, olha uma coisa bem simples, Champaque. Eu fiquei com muita vontade de assistir o Avatar 2, né? E eu assisti o Avatar 2. Para mim foi um dia especial. Eu estava com muita vontade de assistir o Avatar 2, fui sozinho para o cinema, sozinho, e aí eu realizei um desejo de fazer algo que eu sentia que era um espetáculo. Eu imaginava que era um espetáculo visual.
E, de fato, é um espetáculo visual. Mas, aí eu estava conversando com uma pessoa, parecia que eu querer ver o Avatar e estar tão empolgado era uma coisa que estava aquém do Nisargam. Aham, Se esperava algo diferente no Nisargam. O Nisargam tem que transcender essa manipulação, essa história, né, que é bombardeado pela mídia, Avatar aqui, Avatar ali. Pô, o cara ainda está nessa, né? Ainda vai assistir. aham. Porra, olha, meu, que se dane. A minha realidade é que eu estava a fim de assistir muito. É um espetáculo visual que eu queria absorver, ter essa experiência, sabe? Porque é algo inédito do ponto de vista cinematográfico. Então, assim, é um Aham. momento. Ou eu sigo o que de repente eu devo ser, como o Nisargam deve ser, na cabeça de algumas pessoas, Aham. e como o Nisargam é. Aham. É um momento assim de você. Eu não titubeei, nem um pouco. Mas eu imagino que no passado eu podia titubear. Esse é um exemplo. Lissarcano. Aham. Eu posso dizer para você que comigo aconteceu o seguinte: depois de uns 20 anos de, de atitude, de postura minha dentro do movimento Sânias, certo? Sendo coordenador do Instituto Osho Brasil, certo? Fui coordenador do Osho Khalid, e eu ia em Puna e fazia reunião com a secretária do Osho, e não sei mais o quê. Houve uma ruptura com isso e jogaram algumas pedras em cima de mim, dentro do movimento Sânias. E quando julgaram as pedras, foi naquele momento que eu falei, cara, eu vou aceitar as pedras, eu vou julgar, pegar esses livros, essas coisas todas, colocar dentro de um saco, e vou jogar nas costas e vou dar uma volta pelo mundo. E larguei essa coisa, aquela atitude minha. Então, nisso que eu me dei um afastamento, isso me permitiu. Eu falei, eu não tenho obrigação nenhuma, eu não tenho que usar o Ufa, mesmo que discurso, não tenho que alívio. usar a roupa, não tenho que usar nada. Aí eu fui viver aquilo que me bateu na cabeça viver. E Legal. no que me bateu na cabeça viver, eu redescobri o Osho de uma maneira diferente. Porque aí eu comecei a pegar o Osho para ler e falar, cara, mas o Osho não, ele não diz aquilo que eu estava falando, aquela maneira que eu estava agindo. Isso que eu estou fazendo aqui agora, cara, tem toda a ressonância com o que o Osho está dizendo. Cara, eu não estava percebendo isso. Porque você Então está eu coerente com você, né? comecei a viver um Sânias diferente, tá? Que eu posso dizer que é coisa de 10 anos para cá, menos que 10 anos para cá. Isso é amadurecimento, isso é entender de fato. Isso é sair dos padrões, né? É uma coisa fundamental, libertadora, né? Sair do que eu deveria ser o que eu sou, né? O cara, o cara quando a pessoa ela quer ser diferente, ela quer ser mais do que ela é, puta, ela atrasa todo o processo. É muito comum isso, Champagne. Ele já medita há muito tempo. Aí o ego dele começa a desqualificar. Isso é muito comum de eu observar. Algumas técnicas, por exemplo, ativas. Não, isso aí não é mais para mim. Experimenta fazer com totalidade para você ver a diferença, como ainda faz diferença. Né? Uhum. O cara é muito comum, né? O ego ele sempre quer pular etapas, apressar processos, né? E É, desqualificar coisas que ainda são úteis. Talvez não tenha a mesma utilidade desde o começo, mas ainda tem. Mas a pessoa não quer ver. É bem legal esse tema, viu, Champac? Eu adoro esse é. tema porque eu me vejo e me vi muito cerceado, sabe, pela minha própria mente, pelos meus próprios deverias. Eu observo isso sim em pessoas. Pode até não ser real, pode ser até que eu esteja enganado, mas eu sinto que é muito, muito, muito comum, principalmente em pessoas ditas espiritualistas. As pessoas Uhum. ditas espiritualistas são as que mais se cerceiam, são as menos integrais, as menos totais, que elas Uhum. cortam.
Elas cortam outras dimensões que não são classificadas como positivas dentro da Uhum. chamada espiritualidade. Então ela passa a ter uma vida falsa, fachada, Uhum. tom de voz artificial, moldando a sua fala de acordo com o padrão de o que, que é uma pessoa serena, o que, que é uma pessoa evoluída. Né? Mas não é Uhum. real. E ela não se dá conta que não é real, é tudo montado. Isso é um atraso É. absurdo. E eu sou extremamente grato ao Osho, porque para mim, eu sinto que ele me impulsionou para quebrar isso. Ele me impulsiona para quebrar isso. Ele me Uhum. faz ousar quebrar isso. E para mim isso é fundamental, sabe? É tranquilizador, né? Você tá livre, né? É claro, chamando a presença. Quem vai moldar o meu comportamento não é um padrão externo, é o meu nível de consciência. Porra, é outra Exatamente. história. E É aí isso é aí. uma responsabilidade, né? Claro. Uma responsabilidade que se eu bobeio, eu perco. Né? Eu tenho que chamar mesmo a presença. É isso, Champac. Soltei o Isso aí. verbo. Aí você tem uma pergunta aí que complementa essa, eu acho. Essa pergunta, a gente até assim, a gente avançou bem nela, né? Porque ela Já está começou com a história. respondida. Mas pergunta aí. É, essa pergunta, eu acho que tem a ver. A pessoa diz assim: acontece muito comigo eu perceber uma situação e às vezes querer me adaptar a ela, sentir algo que me incomoda, mas para parecer ser uma boa pessoa, eu aceitar o fato, sendo que no fundo a situação está sendo incômoda. Isso acontece com frequência, principalmente quando estou em um ambiente ou com uma pessoa no qual não me sinto confortável. Aí, não sei se nessas horas devo permanecer, visto que existe a hipótese de ser algo vindo de mim, ou eu tenho a consciência de que aquela situação não me cabe estar presente. É o dilema que a gente estava falando, né? O dilema de se É, moldar um padrão externo para preencher uma suposta, uma suposta fachada importante, né? Esse tema, Champac, eu sinto que é perigoso, sabe? O que que eu falei, o que que você falou, é perigoso também, porque nós não estamos incentivando a rebeldia, nós não estamos uhum, incentivando a agressividade. Eu, pelo menos, não quero incentivar o rompimento. Eu quero chamar a sabedoria. E a uhum, sabedoria pode me apontar a eu não seguir o padrão. Mas a sabedoria, a mesma sabedoria, pode me apontar de eu manter o padrão artificial em uhum, algumas circunstâncias. Porque existe tudo depende do contexto também, sabe? uhum, Se eu não faço pelo julgamento do outro, é uma coisa. Mas se eu não faço pelo respeito ao outro, é outra coisa, entendeu? uhum. Por exemplo, às vezes ser verdadeiro é muito dolorido para a pessoa. Eu tenho que medir isso também, sabe? É tudo assim, não tem fórmula. A descoberta grande que eu tenho é que não tem forma. Você chama a presença e ela que vai dar a direção. Então, por exemplo, aí, o que que o cara pergunta aí? Né? Ele está querendo, acho que, uma fórmula. Eu faço ou não faço? Né? Eu caio fora ou não caio fora? Não sei. Mas é bom que ele já está sacando que ele está artificial. Isso já é um passo, né? Uhum. É, Agora, o que que ele vai fazer a partir disso vai depender do nível de respeito que ele tem pelo outro, depende do nível de sensibilidade do outro, depende de circunstâncias diversas, né? Por exemplo, um empregado, se ele for verdadeiro, muitas vezes, vai dar caca, se ele for verdadeiro com o patrão. Se é. ele tiver a fim de assumir isso, beleza. Mas pode ser que não seja o momento.
É. Então, a sabedoria é que vai dar a direção. Não tem forma, sinto muito, a resposta não foi dada. Ô, Nisargan, eu coloco aí duas situações, porque assim, eu me vejo, como a gente já disse lá no começo, o que a gente faz aqui é trazer a experiência da gente, né? Eu tanto vivi a experiência de estar numa situação incômoda, estar com pessoas que eu não curtia, e eu ficava e engolia ficar dentro daquele ambiente. Isso aconteceu. Eu tive um momento de romper com isso por alguma razão e poder, nessa hora, eu ficar, vamos supor, ao invés de ficar meia hora numa situação dessa, eu ficava 5 minutos e falava, me desculpe, mas eu tenho um compromisso, e saía fora e não ficava na posição incômoda. Mas eu entrei numa outra situação que eu achava ótimo, porque eu assumi papéis que geravam aplausos para mim, e que eu fiquei com o ego bem inflado, porque eu ia para a Puna e eu era chamado para reuniões com o pessoal do círculo interno, que prestavam contas de coisas que estavam acontecendo na comuna. Então, assim, eu cheguei e teve vezes que eu fui lá que eles separaram para mim, eu fiquei num apartamento dentro do Ashland lá, todo de mármore. Porque eu era o camarada, eu era o agente da Ocean Internacional no Brasil. Aí você assume papéis que você fala, que legal. E aí tem um determinado momento que houve aí uma outra ruptura, que é da qual eu estava falando agora mesmo, que eu falei, eu juntei os livros, juntei os CDs de meditação, juntei os vídeos, cassete, tudo, botei tudo dentro de um saco, joguei nas costas e falei, tchau, eu vou cuidar da minha vida. E no que eu fui cuidar da minha vida, fora de tudo isso, eu deixei essas histórias caírem no chão, sabe? E foi como eu virasse assim, se tem algo de verdadeiro nisso, isso vai aflorar e vai funcionar, porque eu estava buscando uma autenticidade minha. E dentro disso, eu assim, eu posso dizer que aí eu descobri o Osho de uma maneira que eu não conhecia antes. Durante mais de 20 anos, eu fui bem um papagaio repetindo a porção de coisa do Osho. É, Eu posso dizer que, assim, nos últimos 10 anos foi uma história nova, mas é. foi uma história que eu deixei também esse papel. Então, a questão do papel não é só aquele papel que me incomoda, mas também o papel que eu assumo como um Exato, egão danado e que eu claro. acho que está legal. Exatamente, Champac. E aí você tocou num ponto, e uma das formas de manipulação é levar o camarada, né? Talvez a forma mais elevada de manipulação é você levar o camarada. Quando você eleva o camarada não quer perder esse posto de elevação, Uhum. de ter sido exaltado, de estar numa posição de destaque. Aí ele já se entrega, seja lá o que for, para manter essa posição. Mesmo se ele for trair a ele mesmo, ele não vai querer enxergar algumas coisas que ele enxergaria em condições normais, e aí ele perde o senso crítico, porque é um preço muito alto cair do pedestal. E eu sinto que essa é uma forma que é usada mesmo para manipular. Uhum. Não só em relação ao que você está falando no Osho, porque mas em relação a outros mestres que eu tenho visto, ou supostos mestres, que usam muito isso. Uhum. Coloca o cara no pedestal. E para você, era interesse do pessoal da Osho International te manipular. Por quê? Porque você era obediente às orientações dele. Você não pensaria, você não ousaria ser você mesmo ou quebrar uma regra ou uma orientação deles. Então, eles queriam Uhum. que você fosse um capacho deles, né? No sentido Isso. de fazer exatamente o que eles queriam. E é bom que a gente fale, eu estava conversando com um amigo meu,
Hoje mesmo, sabe? Ele falou assim: olha, meu, sabe uma coisa que faltou no Wide Wide, nos seus comentários sobre o Wide Wide Country, no comentário de você e o Champagne? Ó a sacada, hein? Sabe o que faltou nos comentários de você e o Champagne no Wide Wide Country? Você deixar claro que lá não era um paraíso, não tinham pessoas perfeitas. Tinham pessoas sacanas, tinham pessoas manipuladoras, tinha gente, seres humanos, em processo. O Osho estava lá em cima chamando, mas havia jogo, havia também tudo isso. Então, é Uhum. interessante. Então, a gente não falou no Wild Wild Country, mas a gente pode falar aqui. Sim, eu sinto, era interesse do pessoal da Ocean International ter o Champagne ou qualquer outro cara para seguir Né? exatamente as regras deles. Não tinha interesse de um cara, em um indivíduo livre, com sua própria visão. Não. Era um robozinho. Não você, não estou falando de você, mas tinha isso também. Então é bom que a gente fala, não é um lugar assim. Não tínhamos chegado no Nirvana, né, Champagne? O paraíso de seres humanos, É. arcanjos. Estávamos no mundo. É isso Importante isso. aí. Aí eu vou falar para o meu amigo, ele vai ficar contente que eu falei isso. Fala, assista esse Oshocast. Champagne, eu acho que nós estamos Oi. quase terminando, hein? Ou não? É. Acho que sim, né? Sim, eu acho que sim. É. Pô, não Eu deu acho que nem tem algumas motivo, né? perguntas que ficaram para um próximo. Algumas Fica para perguntas ficaram para uma próxima isso. resposta a perguntas. E aí Isso. fica até esse estímulo aí às pessoas que tiverem comentários a fazer, perguntas e tudo. Principalmente, a gente estimula muito aquelas que fazem parte de questionamentos que surjam ou comentários que surjam a partir de sua vivência, da sua própria experiência, né? Uma dúvida que surgiu, um questionamento, ou até uma clareza que tiveram a partir de uma vivência, né, e que queiram compartilhar coisas assim bem em cima do real, né? A gente E, estimula porque isso facilita e enriquece a nossa conversa aqui, os nossos comentários, né? é. E lembrando, né? A pessoa pode perguntar e a nossa fala não vai ser resposta absoluta, não vai ser a resposta Uhum. final. Talvez sirva de um estímulo à própria reflexão dela. Esperamos. É. Certo, Champaque? Beleza. Então tá bom. Eu tô até com dó de acabar, meu. Tá gostoso. Ó, para quem tá aqui, eu acho que para você também, parece que passa rápido, né? Parece que É, passou 10 minutos, quando eu vejo já deu quase uma hora, né? Nem é. começamos. Mas tá bom. Vamos Tá seguir o bom. relógio. É isso aí. Valeu, Lissargão. Até a Valeu todo mundo que próxima, está todo assistindo a mundo aí. gente. Um abraço. Um abraço.